Fala pessoal, então aqui agora a tática da Noruega, né? E aí na Copa do Mundo chegaram aí às quartas de final, vão pegar agora a Inglaterra. E aí sobre o jogo contra o Brasil aí, não sei se tem muito o que falar, né? Infelizmente aconteceu como aconteceu. Rapaz, o negócio foi todo mundo, né? Com certeza aí, mesmo sentimento de raiva, de tristeza, de muito sentimento ruim junto, né? Porque a gente passou aí, não vou me estender tanto, né? Talvez assim, mas mesmo que já passaram alguns dias, né? Não tô mais tanto no calor do momento para falar tanta coisa. Não vou também tomar todo o tempo aqui da tática da Noruega, mas nessa introduçãozinha, acho que vale falar, né? Um pouquinho aqui, expressar um pouco da decepção do que foi o jogo. Aí eu não vou postar um vídeo, né? Para falar só do que foi o jogo aí do Brasil e Noruega e como foi o Brasil na Copa do Mundo e tudo mais. Esse ciclo que foi muito complicado, muito tudo acidentado, né? Quatro treinadores a gente teve aí, né? Nesse meio tempo. Então, uma coisa muito complicada aí, né? Para a seleção brasileira. A gente ficou aí 4 anos esperando, né? Depois daquele jogo contra a Croácia, um jogo traumático assim, né? O jogo tava na nossa mão e aí por detalhe ali, coisa de Fred, Casemiro, né? O pessoal acabou colocando esses caras aí como culpados ali, talvez o Alisson, e aí foi pros pênaltis e tudo mais, enfim, sem procurar muitos culpados aqui sozinho. Foi muito complicado, né? Foi muito complicado o que aconteceu, foi muito traumático, né? Por faltar 4 minutos ali contra a Croácia e tudo mais. E aí a gente vinha com muita expectativa para essa Copa, né? Com o Ancelotti e tudo mais. E aí acaba que, né? É complicado, cara. É muito complicado assim, né? Achei que eu nem ia tomar tanta parte do vídeo, né, pra falar sobre, mas é uma coisa que você vai vendo, assim, você vai pensando em como aconteceu, você vai ficando, assim, num tom de decepção, de tristeza mesmo, né, porque pegou o jogo ali contra o Japão, achei que era um jogo muito perigoso, um jogo que o Brasil ia ter que ficar atento, e se bobear podia sair fora ali mesmo, né, se não jogasse direitinho, podia sair fora, né, mas conseguiram passar ali no sufoco, e aí o jogo contra a Noruega, esse que pra mim é o pior de tudo. Eu tava mais, assim, mais aflito pro jogo contra o Japão do que contra a Noruega. Eu achei que contra o Japão ia ser um jogo muito apertado ali, talvez até coisa de prorrogação e tudo mais. Contra a Noruega, eu entrei o jogo falando, mano, vai ser 3-1 Brasil tranquilo. Com quem eu assisti o jogo, eu falei, tá tranquilo, sem pressão, sem medo. Vamos ganhar de 3-1 da Noruega, né? Mesmo com todo respeito à seleção norueguesa e tudo mais. Mas pelo que estavam jogando, eu falei, pô, o Brasil vai ganhar. E enfim, né? Aconteceu como aconteceu, foi uma coisa muito decepcionante, eu não vou me estender mais, mas como eu não vou gravar um vídeo aí, né, separado, né, para a seleção brasileira, acredito eu, né, por toda a correria que tá tendo aqui para gravar os vídeos, né, tô devendo muitas táticas ainda, quero fazer, então acredito que pelo menos por enquanto eu não vou soltar nada de conteúdo tão diferente, né? Na última Copa, lembro que um jogo pós o jogo do Brasil contra Camarões, né, o Brasil pegou o Camarões com o time reserva, eu falei um pouquinho ali de como tinha sido a fase de grupos do Brasil, o que eu tava achando, né? E aí foi um vídeo um pouco diferente, né? Falando menos de só das táticas do jogo e falando um pouco mais de futebol, né? Um vídeo diferente do que é o costume aqui do canal. E eu não sei se eu vou fazer, né, sobre a seleção, talvez eu faça se eu acabar me inspirando, se sobrar um tempinho além das táticas que eu já tenho que fazer, todas essas tarefas aí, né? Mas aí acaba que o vídeo vai acabar ficando um pouquinho mais longo por conta dessa introdução, né? Um pouco mais longa, mas acredito que eu não vá gravar um vídeo separado, por mais que teria, né, bastante coisa para falar, mas acho que todo mundo acho que tem um pouco ou muita coisa para falar sobre a seleção brasileira, toda a revolta, né, que foi essa eliminação dessa forma e principalmente quão complicado é, né, para principalmente falando de Brasil, né, de brasileiro, a gente vê como a Argentina passou aí, né, passou os caras com muita garra, com muita luta, né, com muito espírito de esporte ali, né, sem nem como especificar, muita paixão pelo jogo, muita garra, os caras deram a vida, né, e passaram de fase e o Brasil não conseguiu fazer isso contra a Noruega, né, infelizmente. Então, como eu falei, né, vou repetir de novo aí, mas só para finalizar de vez aqui, né, passar mesmo, né, para finalizar. Como eu não vou gravar provavelmente um vídeo separado, então fica aqui esse pedacinho aqui do vídeo para expressar aí a decepção, né, que foi a seleção brasileira. Mas então falando da Noruega, né, que passou aí uma seleção muito competente, né, foi muito competente aí durante o jogo, também tem sido aí na Copa do Mundo, pegou um grupo complicado aí, né, contra Senegal, França,
né? Acredito pra mim, pelo menos, ali foi o grupo da morte, né? Muitas seleções muito boas, mas eu achei que o Senegal ia passar. Ali em segunda, a Noruega conseguiu ganhar deles, né? Acabou desistindo ali no jogo contra a França, né? A gente não viu como é que seria uma Noruega titular aí contra a França, se eles teriam esse nível todo, né? Talvez se eles tivessem entrado titular contra a França, talvez eles estivessem mais desgastados. Talvez contra o Brasil poderia ser diferente, a postura deles, talvez mais cansados, ou talvez com ânimo diferente, né? Dependendo de como foi o jogo contra a França, mas enfim. Uma seleção muito competente, né? Vamos falar agora, partir de fato para a tática, né? Eles vêm nesse 4-3-3, né? Com os grandes destaques, né? Sempre, já de muito tempo a gente fala isso, que é o Haaland e o Odegaard, né? Grandes destaques aí, jogadores de Premier League, né? O Odegaard acabou de ser campeão da Premier League, o Haaland já campeão de Champions, campeão de campeonato inglês também, com o City, então são jogadores muito relevantes, e além de outros jogadores também, né? Fazem parte de bons times aí no futebol europeu, né? Espalhados aí pelo futebol europeu, são jogadores muito qualificados também, né? Que vão com certeza ganhar muito mercado aí para as próximas janelas, né? Como também muitos jogadores de outros países aí também, mas jogadores novos como o Antônio Nusa, 20 anos, fazendo uma Copa muito boa, provavelmente vai ter mercado, né? Aí mais para frente, né? Então, jogadores pra gente ficar de olho, né? Então, e eu tô olhando aqui, eu nem consigo me concentrar. Se a gente vai falar de tática, eu não consigo entender muito bem. Mesmo que, assim, faço vídeo de tática há algum tempo, então tem alguns conceitos de tática na cabeça. Não sei de tudo, né? Obviamente. Mas do que eu sei, eu não consigo entender de como o Sorloth com 1,95, cintura dura, né? Ali, não sei. O treinador inventou ele de ponta direita. Vou falar um pouco mais da função dele com bola, que é mais loucura ainda também. Mas enfim, né? Vamos partir desse 4-3-3 aqui, né? Uma saída de bola com os dois zagueiros, aqui é a princípio, né? Os laterais também. Então a saída com 4 jogadores aqui. Tanto o Ryerson como o Wolf também, né? Ficam um pouquinho mais na base a princípio, né? Mas quando a Noruega começa a ocupar o campo de ataque, né? Que empurra o adversário um pouco mais para trás, eles vão fazer muita ultrapassagem, vão ocupar todo o corredor ofensivo, né? Então tanto o Ryerson como o Wolf vão dar bastante passos à frente, se associar bastante aqui. O Ryerson, né? Se associar muito com o Odegaard, com o Sorloth aqui pelo lado direito, o Wolf se associar muito com o Berg, né? A cara do Patrick Jane lá da série, igualzinho, não sei como pode ser tão igual. E o Antônio Nusa aqui, né, pelo lado esquerdo. Então, um time que ataca muito pelos lados, principalmente pelo lado direito, né? Pelo que eu tava vendo de estatística, e se eu vi direitinho, né, não cometi nenhum engano, a Noruega é o terceiro time que mais ataca pelo lado direito aí em toda a Copa do Mundo, né, até aqui. Eu posso até puxar, né, a estatísticazinha que mostra isso. A Noruega ataca muito pelo lado direito. Vou trazer como isso impacta o posicionamento principalmente do Sorloth, mas também o posicionamento do Nusa, né? Então os laterais são fundamentais, né? Passando aqui por essa saída de bola e o posicionamento deles, né? O Berg, né? O Berg, não sei exatamente como se pronuncia, é um jogador de um tempo de Premier League já, né? Um volantão bem alto, 1,95, mas não é um grandalhão só físico, né? A gente pode ver até pelas estatísticas dele aqui no jogo, e a gente vê também o comportamento dele na vida real, né? Um jogador um pouco mais técnico até, né? Por mais que ele seja um jogador de muita estatura, de muita força física, ele não é aquele volantão que vai ficar muito para a fase defensiva e só isso, né? E seja limitado. Ele tem qualidade com a bola no pé, tem boa visão de jogo, bom controle de bola. Não é, sabe, aquele jogador caneludo. Ele é bom ali na saída de bola. Até que esqueci de falar do estilo de jogo aqui dos laterais, né? O Ryerson e o Wolf vêm com meia versátil, né? Para ocupar todo esse lado direito. Ora, se precisar que eles deem apoio um pouquinho mais por dentro, eles vão fazer isso, mas eles estão com meia aberto, né? Eles não estão como meia de ligação, eles estão com meia aberto para focar um pouco mais em atacar corredor, atacar mais pelo lado. Aí o meia versátil acaba não limitando eles a só fazer isso, né? Se precisa dar um passinho aqui mais para dentro, apoiar um pouquinho mais pelo meio a saída de bola, eles podem fazer isso, né? Mas o foco mais deles é jogar um pouco mais abertos. E agora sim, passando aqui, o estilo de jogo do Bert vem com o Destruidor. Se vocês acharem mais interessante, pode colocar ele como primeiro volante. Eu acho que fica até mais legal de jogar, né? Pro meu estilo de gostar de jogar, das táticas e tudo mais. Eu preferiria jogar ele como primeiro volante. Eu até testei assim, gostei mais até jogar com ele dessa forma, até pra você não tomar tanto contra-ataque, ele fica um pouco mais recuado, mas pro que ele faz na vida real aí na Noruega, ele dá alguns passos mais pra frente, ele não, por exemplo, com o primeiro volante, ele vai ter bastante característica de baixar entre os zagueiros aqui, né,
fazer uma saída quase que uma saída de 3 ali, e na vida real ele faz isso, mas não tanto, né? Então acredito que com o Destruidor mescla bem com o que ele faz na vida real, né? Às vezes baixa para fazer aquela saída de 3, mas não fica limitado a estar junto dos zagueiros aqui. Pode dar alguns passos mais à frente, né? E até muitas vezes pisar na entrada da área, né? O time da Noruega ataca bastante ofensivo, os zagueiros dão passos para frente, né? E aí o Berg vai junto, né? Mais para frente. Aqui falando dos meias também, o Odegaard e o Berg vêm com o orquestrador também, né? Aí então, para apoiar bastante na saída de bola, vão ser quase box to box, né? Se vocês verem a função deles ali em campo no jogo, parecem bastante box to box. A gente vai colocar como orquestrador para eles darem mais prioridade, para dar esses passinhos para trás, para ajudar na construção do jogo desde trás da Noruega, né? Que muitas vezes em alguns jogos que eu vi, agora eu nem lembro contra qual adversário específico, não sei se foi contra a Costa do Marfim, acho que foi. Eles voltam bastante para atrair o adversário, muitas vezes para dar campo para os 3 atacantes correrem, né? Então eles dão passos para trás, é bastante característico deles para armar, orquestrar, né? O jogo desde trás mesmo, jogadores com boa capacidade ali na saída de bola, principalmente, né, o Odegaard, né? A gente sabe da qualidade dele de armar o jogo, de muita visão de jogo, então ele é fundamental, né? Mostra muito do porquê a Noruega ataca tanto pelo lado direito, né? Justamente por ter o Odegaard, né? Então a gente pode até passar para falar dos pontos aqui já também, né? E aí justamente, né? Por que o time ataca tanto pelo lado direito e o que isso influencia de fato no posicionamento do Sorloth e do Nusa, né? O Sorloth vai vir com um ala produtivo e aí por incrível que pareça, né? Eu já falei, eu não consigo entender como isso funciona, o porquê o treinador teve essa ideia, mas está funcionando, né? Acho que eu tenho que me especializar mais em entender mais sobre as táticas para poder explicar melhor do porquê o Sorloth está jogando como ponta direita aberto, né? A gente até vê muitas vezes jogadores mais grandalhões, talvez. A gente vê, por exemplo, né? Um exemplo, vou puxar aqui do nada, mas o Cristiano Ronaldo, né? Com 1,85 de altura, já não sendo um jogador tão driblador ali no Real Madrid, por exemplo, né? A gente pegar um Real Madrid 2017, ali 2018, era um ponta esquerda ainda, né? Característica de ponta esquerda, né? Depois o Zidane muda para aquele 4-4-2, já não era mais um ponta esquerda, né? Era mais um atacante mesmo de fato. Mas nessa época, mais ou menos aí, quando o Real Madrid vinha no 4-3-3, Cristiano Ronaldo, mesmo sendo um jogador muito mais com característica de atacante, começava os jogos como ponta esquerda, mas aí na movimentação atacava muito a área, pisava muito na área, era muito de finalização, toda aquela movimentação que a gente sabe que é a característica dele. E o Sorloth que é completamente um ponta diferente, né? Um cara de 1,95, não tem característica de drible, não é tanto o cara da arrancada, de um contra um, e ele fica colado na linha a maior parte do tempo, né? Isso que é uma característica, um estilo de jogo diferente que o treinador da Noruega colocou aí, né? E aí o contrário do que se espera, né? Se espera mais que o Sorloth corte mais para dentro para atacar a área e que o Nusa, que é um jogador de mais velocidade de drible, de um contra um, fique mais aberto colado na linha, né? Justamente para aproveitar a característica dos dois. Só que não é o que acontece, né? Então, o Sorloth com ala produtivo fica mais próximo da linha, né? Lógico que ele não vai ficar limitado, ele não tá proibido de cortar para dentro, né? É mais a característica do time mesmo, como funciona na vida real. Mas o ala produtivo vai funcionar bem, né? Ele vai estar mais aberto do que tá fechando para dentro o tempo inteiro, né? Mas ele não vai perder a característica de atacar a área, né? Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E o Nusa vem com lateral móvel, que é para ele fechar mais por dentro. Né, ele vai dar alguns passos mais para dentro, que é o que ajuda muitas vezes a Noruega. Por exemplo, o time aqui parece estar muito, como eu posso dizer, equilátero, não sei, esqueci qual que é a palavra, muito simétrico, né? Muito simétrico, parece todo mundo muito igual. Mas quando a gente coloca o Nusa como lateral móvel, ele corta mais para dentro, é mais um jogador que se soma ali pelo meio e parece que o time vai se inclinando um pouquinho mais aqui pelo lado direito. Né? Então por isso soma muitos jogadores por ali. Pode dar uns toquinhos aqui da formação padrão do 4-3-3, né, que o jogo te dá. Dá uns 4, 5 toquinhos no Berg aqui mais pra dentro, pra inclinar mais os jogadores ali pro lado direito, né? E aí o Sorloth ter mais apoio ali pra ele quando ele dominar uma bola mais aberta, vai ter mais jogadores se aproximando dele também, né? Então fica aí essa diferenciação na movimentação que eu, repito, não consigo entender muito bem, né? Pra mim faria muito mais sentido o Nusa ser um jogador mais aberto, de drible, de um contra um, o Sorloth um cara que corta mais pra dentro, ataca mais a área, mas, né, como é o óbvio aí, né? O treinador da Noruega é um cara formado, um cara que chegou onde ele chegou, então se até treinadores de divisões inferiores sabem muito mais de futebol do que eu, que não tenho formação, capacitação nenhuma, né? Então, quanto mais o treinador da Noruega, né? Então, sabe o que tá fazendo, né? O time tá avançando, então
toda a razão aí pra ele, né? Então, a gente pode falar um pouquinho do Haaland, passar rapidinho também, né? Ele vem com um homem de área, por incrível que pareça, talvez, né? Não tão incrível, mas assim, eu acredito que a característica geral do Haaland seja mais de artilheiro, né? A característica aqui, artilheiro, voraz, que parte pra cima do último zagueiro, aquele cara que ataca muitas costas, né? A gente vê aqui velocidade 91 e tal, né? Então ele é um jogador de muita arrancada, gosta muito de atacar em velocidade as costas da defesa, né? Como era bastante característica dele em fazer, principalmente no Borussia Dortmund, né? Que era um time que corria mais, né? Um time um pouco mais rápido do que é no City, né? Um jogo mais pausado, às vezes ali. E acho que o Haaland não joga tanto na característica natural dele, né? De atacar muito espaço, de ficar incomodando o zagueiro ali, no sentido de correr nas costas do zagueiro, usar muito a velocidade dele, né? Então aqui na Noruega ele não é tanto isso, né? Ele vai vir com um homem de área, que é para ele ficar entre os dois zagueiros ali, incomodando mais, talvez fisicamente, talvez com um posicionamento um pouco mais estratégico. Então ele não vai ficar o tempo todo correndo. Ele vai ficar um pouco mais pausado ali. Pode apoiar as jogadas, né? Ali cai um pouquinho mais por um lado, pode cair um pouquinho mais ali pelo outro, mas o princípio dele é ficar dentro da área esperando ali pra ser o cara da finalização, né? Que é o que o Haaland tem que fazer. Então, jogadas por dentro, você pode procurar um Haaland ali no meio, né? Você arranja uma bola dele, ele protege contra o zagueiro, gira e chuta, pá. Você traz a jogada pelo lado, o Haaland sempre vai estar lá na área esperando. Então, com homem de área, para ele participar muito dentro da área, que é onde o Haaland é fatal ali, é mortal. O cara que a gente viu o que fez com o Brasil, né? Viu o que ele fez em outros jogos aí também, né? São 3 jogos aí na Copa do Mundo, se eu não me engano, que ele marca 2 gols no mesmo jogo. Esse cara completamente fora de série, não à toa aí. Ele é chamado de Cometa, né? O Cometa Haaland. O cara é um monstro, né? Um jogador absurdo aí. Foi extremamente respeitoso com o Brasil, né? Mesmo que ele tenha feito o que fez, foi muito humilde ali sempre, né? Um cara muito profissional, Haaland, um cara muito legal, né? Até de se acompanhar fora de campo, um cara muito... Parece um cara muito legal, assim, né? Vai um comentário aleatório do dia, né? Mas enfim. Aí na fase defensiva, né? A Noruega vai partir para um 4-1-4-1, né? Muitas vezes o Odegaard, né? Ele sobe, vira ali quase que um atacante junto do Haaland. O time parece que vira um 4-4-2. Se vocês quiserem colocar, né? Isso aí como padrão, vocês vão talvez começar uma Copa do Mundo, aí talvez enfrentando uma seleção mais fraca que caia aí no chaveamento de vocês. Pode colocar o 4-4-2, né? Na fase de grupos a Noruega chegou a marcar mais fixamente nesse 4-4-2 aí, com o Odegaard mais à frente, né? Junto com o Haaland, mas a princípio, né? Nos jogos aí, por exemplo, contra a Costa do Marfim, contra o Brasil aí, né? Já são a fase mais eliminatória aí da Copa do Mundo. Eles estão jogando nesse 4-1-4-1, né? Que é um pouco mais sólido, né? Um pouco mais seguro de você defender do que um 4-4-2 marcando em cima. Porque a Noruega sobe bastante a linha, né? Não é aquele time totalmente ofensivo, totalmente, né, ousado de pressionar, morder lá na frente o tempo inteiro, mas eles marcam bastante a frente sim. Né? Até por isso muitas vezes deu o contra-ataque pro Brasil, né? Eles vinham com bastante jogadores ali no campo de ataque quando tinham a bola, e quando perdiam eles queriam marcar muito à frente e às vezes não só dar passos para trás e recuar, né? Então essa pressão à frente, quando o Brasil superava, quando conseguia dar um bico para frente, um passe mais longo, conseguia achar o Vinícius Júnior, o Matheus Cunha mais à frente, conseguia encaixar contra-ataques, porque a defesa da Noruega acaba se deixando um pouco mais as costas livres, né? Justamente por marcar um pouco mais à frente. Então, se vocês acharem interessante, eu pelo menos achei bastante bacana jogar com o time naquela barrinha vermelha da ofensiva, achei bem legal. Né? Se quiserem colocar uma pressão ofensiva que eu não coloquei, mas se colocar vai replicar muito bem a pressão ofensiva que a Noruega faz em determinados momentos do jogo. Né? Então acredito que no mais seja isso, um pouco mais da tática, né? Vou passar um pouco as instruções aqui para vocês poderem colocar no jogo de vocês também, né? Posse de bola, passe curto, ampla, flexível, né? Aquele padrãozinho que a gente tem usado, né? Que falo bastante, né? Os jogadores manterem um pouco mais a posse de bola, se aproximarem aqui pelos lados do campo, né? Como eu falei, principalmente pelo lado direito, né? Que é muita característica da Noruega jogar por ali, né? Os jogadores se aproximando aqui. Instruções defensivas, a gente pode deixar dessa forma, uma linha um pouco média mais alta, ali, agressiva, centro, né, para jogadores marcarem bastante à frente, né, a densidade dessa forma aqui também. As instruções avançadas é mais uma rotação de alas, né, o Berg, né, como eu sempre falo, os jogadores de meio caírem mais pelos lados, né, então o Berg vai ajudar bastante aqui pelo lado esquerdo, ajudar o Ove e o Nusa, o Odegaard vai cair pelo lado para ajudar o Sorloth e o Hirson, né, então
No mais, principalmente por isso, né? Para a Noruega atacar bastante pelos lados do campo, né? Buscar muito cruzamento para a área. Tendo o Haaland lá, né? Quando você ataca pela esquerda, você tem o Haaland e o Sorloth pisando bastante na área, né? Então é um perigo muito grande nessa questão dos cruzamentos. Né? Muita ultrapassagem dos laterais, né? Do Hierson e do Wolve. Então acaba ficando bem interessante essa dinâmica do time da Noruega que vem aí para enfrentar a Inglaterra. E eu nem sei dizer se a Inglaterra é favorita, né? Fizeram um jogaço aí contra o México, mas quase moscaram ali contra o Congo, né? Também não sei se chega como uma seleção tão segura, né? Não me surpreenderia tanto a Inglaterra perder, né? Não me surpreenderia tanto quanto me surpreendeu o Brasil, né? O Brasil não esperava que perdesse para a Noruega ali de jeito nenhum, né? Mas a Inglaterra já não me surpreenderia tanto. Mas acredito que o 4-3-3 aí da Noruega tá passadinho, né? Então com as instruções avançadas, instruções ali todas passadas, né? Engraçado até falando aqui das instruções avançadas, né? Mas para fechar, não tem pivô contra-ataque no Haaland, né? Eu coloquei pivô contra-ataque no Messi, coloquei no Cristiano Ronaldo, no Vini Júnior, no Mbappé, que são jogadores mais poupados ali na fase defensiva. Por serem os craques do time, né? Os treinadores tendem a preservar mais esses caras, mas aí o Haaland ele volta bastante para marcar até, né? Ele volta, principalmente quando a Noruega baixa mais o bloco, né? Ele vem junto, ele acompanha, ele não fica isoladão lá na frente. Então acho que a questão do homem de área, aqui que eu falei até, né? Talvez o Haaland não fique correndo tanto, fazendo tanto movimento nas costas dos zagueiros adversários, fazendo aquelas corridas às vezes de 40, sabe, 50, 40, 30 metros ali, aquelas corridonas, para não cansar tanto justamente, né? Então, se ele não cansa tanto na fase ofensiva, ele pode voltar um pouco mais para marcar. Acho que a ideia do treinador com essa característica ofensiva do Haaland é essa, né? Também para ele não se desgastar tanto e na fase defensiva ele poder compensar. Então acredito que seja isso, né? Falei bastante aí sobre a questão da eliminação do Brasil, né? Por mais que eu falei, não fui tão direto ali nas críticas, né? Não falei tanto de questão tática, de questão até política da CBF, como é que as coisas estão, né? Mas enfim, né? Tá passada aí a tática da Noruega, né? Vou tentar trazer mais desses times, né? Que estão aí nas quartas de final da Copa do Mundo, né? O Brasil não tá, mas por incrível que pareça, e com todo respeito, né? Tá a Suíça, né? Então, enfim, né? Vou tentar trazer a Suíça e os demais times, né? Se tiver mais algum que eu não trouxe, eu vou tentar estar trazendo aqui pra vocês. Então valeu, rapaziada. Deixa aí nos comentários pra gente poder debater mais aí sobre a seleção brasileira, né? Pra poder estar falando mais sobre aí. Entender também o que vocês acham, né? Porque, como eu falei, todo mundo tem uma opinião sobre aí, tem alguma coisa pra falar. Então, somem aí, né? As opiniões aí nos comentários são sempre muito bem-vindos aí. E tamo junto, rapaziada. É nóis.